Olá, queridos estudantes, vamos estar iniciando então esse vídeo sobre nomenclatura de química orgânica. A partir de 2013, a IUPAC modificou algumas regras de nomenclatura. De qualquer forma, o princípio fundamental continua o mesmo. Cada substância diferente deve ter um nome único, ou seja, não deve haver ambiguidade. Bem, agora, a nomenclatura IUPAC preferencial, NIP ou PIN do inglês, ela divide a nomenclatura em 4 funcionalidades: localizadores ou descritores, em vermelho, normalmente onde se encontram as posições, né, dos números e os posicionamentos dos grupos presentes, os prefixos, que costumam ser os próprios grupos, né, substituintes, a cadeia principal, e os sufixos, que normalmente designam a classe orgânica. Podemos ver aqui 2 exemplos onde essas regras são aplicadas. Então, nós temos aqui os localizadores em vermelho, o metil é um substituinte e a cadeia principal de 6 carbonos com X, né? E o EN de dupla e o O indicando que é um hidrocarboneto. Aqui um outro exemplo, o localizador etil, ciclopenta, porque é um ciclo de 5 carbonos, em, ou seja, na posição 1 nós temos uma dupla, O, porque é um hidrocarboneto. Mais à frente nós vamos aprender passo a passo na construção da nomenclatura das substâncias orgânicas. Bem, a primeira regra é identificar a cadeia principal, ou seja, a maior cadeia de carbono em uma sequência, a não ser que haja algum grupo funcional onde esse grupo funcional deve ficar incluído, sendo a cadeia maior ou não. Mas, no geral, a cadeia maior será a cadeia principal. Então, como temos esse exemplo aqui, observe que a cadeia principal ela não será a cadeia linear. Ela tem que necessariamente englobar esses 2 carbonos que a princípio parecem ramificações. Se fizermos a contagem direta, nós teremos apenas 6 carbonos. No entanto, quando nós preferimos contar ou englobar esses 2 carbonos aqui de baixo, nós teremos uma cadeia com 7 carbonos. Logo, a cadeia principal é essa daqui. Prestem atenção, porque normalmente essa é uma pegadinha que aparece nas questões de concursos e provas. A cadeia principal não é aquela necessariamente que aparece linearmente, em linha reta. Ela pode fazer curvas. O mais importante é que ela deve ser a cadeia maior. Para a gente poder identificar, de acordo com a quantidade de carbonos, a cadeia carbônica tem uma nomenclatura para dar como cadeia principal. Quando temos um carbono só, ela se refere a met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop, 4 carbonos, put, 5 carbonos, pent, 6 carbonos, ex, 7 carbonos, ept, 8 carbonos, oct, 9 carbonos, non, 10 carbonos, dec. Obviamente que a nomenclatura ela continua, só que apenas esses daqui serão de utilidade para a gente. Vale ressaltar que as nomenclaturas ex de 6 carbonos e ept de 7 carbonos perdem o H quando elas estão juntas com outras palavras. Essa nomenclatura ela não serve apenas para a cadeia principal, mas também serve para identificar as ramificações. A segunda regra é numerar essa cadeia principal, né? E para numerar, nós temos algumas regras. A primeira delas é dar a menor numeração possível para os substituintes, ou o substituinte se tiver um, né? Então aqui nós temos aquela maior cadeia que nós vimos anteriormente, nós temos um substituinte, esse CH3. Nós podemos seguir a numeração começando desse CH3 de baixo, com a seta vermelha, ou o CH3 aqui de cima com a seta azul. Mas qual deles dará a menor numeração? Como vocês podem ter percebido, a numeração correta seria começando da seta vermelha. Então, começando pela seta vermelha, o CH3 ganhará a posição de número 3, ligada ao carbono 3. Né? E isso é importante, que se começasse pela azul, ele ia ganhar a numeração 5. Então, a numeração correta é a que começa a partir desse CH3 com a seta vermelha. A terceira regra diz que quando tem 2 ou mais substituintes,
tem que usar a menor numeração possível para os substituintes. No caso, o primeiro substituinte que tiver o menor número, toda aquela sequência será aceita como a numeração correta. Então, vamos ver um exemplo. Nós temos essa estrutura, onde nós temos 2 metilas nessa posição e 1 metila nessa. Se começarmos daqui, teremos 1, 2, 3 para essas duas. Então, 3, 3 para essas 2 metilas, 4, 5, 6. Então, 3, 3, 6. E se começarmos pela outra ponta, teremos 2. Bem, como o primeiro substituinte aqui é 3 e vindo daqui é 2, então a numeração começando pelo lado direito vai ser a preferencial, tá? Então, vai ficar 2, 5, 5. Lembrando que é o primeiro número que for menor, a sequência vai ser essa válida, tá? O primeiro que desempatar. Na estrutura do lado, nós temos aqui uma estrutura onde pode ser o 1, 2, 3, 3, né? Então, 1, 3, 3, já que tem 2 substituintes, você repete o número. Ou 1, 1, 3. Então, entre o 1, 3, 3 e 1, 1, 3, né, nós demos, então, entre o 1, 3, 3 e 1, 1, 3, começando pelo 1, 1 é menor do que o 1, 3. Então, 1, 1, 1 é melhor que 1, 3. Então, a estrutura fica assim. Do lado esquerdo, 2, 5, 5, já que são todos iguais, todos os substituintes são metilas. Trimetil, hept é de 7, porque a cadeia principal tem 7 carbonos. Heptano, heptano, tá? An, porque não tem saturação, e O, porque é um hidrocarboneto. Né? A gente vai ver isso mais à frente. Observe que a ordem agora, na estrutura seguinte, começa com etil. Por quê? Porque E vem antes do M. A designação de tri e tetra não faz parte na hora de você colocar os grupos na ordem alfabética. Então, 3-etil vem primeiro porque é o E. 1 di, ou seja, 2 metil. O M é que é considerado. Então, sempre colocar na ordem alfabética, independentemente da numeração que o substituinte ganha, ou a posição do substituinte. Dimetil, que 2 metilas. Ciclo X é uma coisa só. Ciclo X. Ciclo X. An, porque não tem saturação. E O, porque é um hidrocarboneto. A quarta regra diz o seguinte: quando duas cadeias de igual comprimento competem como cadeia principal, escolher a cadeia com maior número de substituintes. Então, vamos ver. Aqui nós temos duas situações, a mesma estrutura e duas situações. Na situação da esquerda, em vermelho, nós temos uma cadeia principal linear de 7 carbonos. E a mesma estrutura também pode ter a cadeia de 7 carbonos fazendo uma curva aqui. Então, qual delas será a cadeia correta? Né? Observe que eles empatam na menor numeração. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui tem maior substituinte, mas não há desempate na numeração. Né? Então, a cadeia com maior número de substituintes vai ser a correta, logo é a cadeia da esquerda. Então, a cadeia da esquerda tem 4 substituintes e a cadeia da direita tem apenas 3 substituintes. Né? Então, a cadeia principal correta vai ser essa da esquerda. 2, 3, 5, porque são grupos iguais. Verde é a metila. Então, 2, 3, 5. Tri, porque são 3. 1, 2, 3. Metil, porque é um grupo metil. 4. Propil. Propil é quando tem 3 carbonos. Em roxo, a gente vai ver isso ainda. Hept, de 7. Hept, porque é a cadeia principal. An, não tem saturação na cadeia principal. E U, porque é um hidrocarboneto. Então, essa é a nomenclatura correta. A quinta regra diz que quando há empate, você deve escolher a distância
onde dá a menor numeração na cadeia aos substituintes. Então, aqui no exemplo da esquerda, nós temos 3 substituintes, metilas, 1, 2 e 3, e nós temos os localizadores 2, 3 e 5 para as metilas. No da direita, nós teremos o 2, 4 e 5. Observe que o 4 é maior do que o 3. Então, houve desempate aqui. Empatou no 2 e desempatou no 3. Logo, isso é menor e essa é a numeração correta. A numeração seguinte, a numeração da outra estrutura, está incorreta. A regra seguinte diz que quando o substituinte tem mais de 2 carbonos, mais de uma nomenclatura e também um derivado é possível. Tá? Então, aqui nós temos propila, que é um substituinte com 3 carbonos. Essa figura significa o resto da molécula da cadeia principal que ele está ligado. Então, aqui nós temos 1, 2, 3 carbonos. 3 é propila. Então, propila é o nome do substituinte. Quando entra no nome, ele perde esse A, vira propil só. E aqui nós temos também 3 carbonos com uma outra disposição, que eu chamo aqui de rabo de peixe. Quando vem essa disposição rabo de peixe, eu chamo de iso, porque é igual. Uma ponta é igual a outra. Então, iso de igual. Isopropila ou 1-metil-etil. Tá? Então, esse é o outro substituinte. Existe outro nome também, que é o propan-2-il. Tá? Então, também a gente vai ver isso. Halogênios são tratados como substituintes. Eles não são tratados como uma classe principal, uma classe orgânica, mas como um substituinte simples. Tá? Então, eles têm as mesmas regras. A única coisa que deve se chamar a atenção é o flúor. O flúor ele ganha um O na hora que entra no nome, então a gente chama de fluoro. Ele ganha esse O. Já que os demais terminam com vogal, esse não termina, por questão de pronúncia, né? Se coloca esse O. Então, aqui nós temos uma estrutura, cadeia principal com 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Começando a numeração daqui, eu dou 1 para o cloro. Então, começando a numeração de lá, eu daria uma numeração maior. Né? Então, 1 para o cloro, 2 para o bromo. Aqui eu devo colocar em ordem alfabética. Então, é 2, bromo, 1, cloro, but. But é a cadeia principal com 4 carbonos. But. Porque não tem insaturação, ou seja, ligação dupla ou tripla. Então, ele ganha quando não tem. E O, porque é um hidrocarboneto. Mesmo halogenado, é um hidrocarboneto. Ou também conhecido como alalcano, a gente vai ver mais à frente. Aqui um outro alalcano, né, onde nós temos uma cadeia principal de rosa e os substituintes, 2 cloros vermelho e uma metila. Né? Observe que aqui a metila, eu expus a metila, mas eu posso botar também só uma linha, é a mesma coisa. Então, um CH3 aqui. Então, observe que se eu começar a numeração daqui, do lado direito, os substituintes ganham a numeração maior. Ou seja, se eu começar daqui, o primeiro substituinte ganha 3 e o daqui ganha 1. Então, eu começo daqui. 1, 2, 3, 4, ou seja, 1, 4 de cloro. Novamente, o di ele não faz diferença na ordem alfabética. O que faz é o C do cloro. Então, por isso que o cloro vem antes de metil. De qualquer forma, viria também com D, mas é só para enfatizar que o di, tri, tetra não fazem diferença na hora de colocar em ordem alfabética. Então, 1, 4 de cloro, 3 metil, X, porque tem 6 carbonos na cadeia principal, em rosa. Não tem saturação. E O, porque é um hidrocarboneto. É um alalcano também. Agora vamos falar do anel. Em anel substituído, sem grupo funcional, o anel sempre será a cadeia principal, independentemente do tamanho do substituinte, quando ele for uma cadeia aberta. Por exemplo, aqui nós temos um anel com 4 carbonos e a cadeia substituinte tem 5 carbonos. Mesmo o anel tendo só 4 carbonos, ele será a cadeia principal. Logo, aqui é um ciclo but. But de 4 e ciclo porque é um anel. Ciclo but é junto, você não pode separar. Ciclo but. E esse aqui é um substituinte com 5 carbonos. Pentil. Observe que é obrigatório
colocar o localizador, mesmo sendo o único substituinte desse pentil. É necessário colocar 1-pentil ciclobutano, AN, porque não tem saturação, e O, porque é um hidrocarboneto. Agora vamos falar de anéis. Em anéis substituídos sem grupo funcional, o anel sempre será a cadeia principal, independentemente do tamanho desse anel. No entanto, quando o substituinte for uma cadeia aberta ligada a ele. Então, nós temos aqui em cima um anel com 4 carbonos, ou seja, um ciclo bute de 4 e ciclo de anel. E temos uma cadeia com 5 carbonos ligadas a esse anel. Então, nós temos um pentil, porque são 5 carbonos, pentil, ele é um substituinte, termina com il, tá? Substituinte termina com il. E é necessário colocar a posição 1, mesmo tendo só esse substituinte presente. Ciclo bute, porque nós temos o anel com 4, AN, porque não tem saturação nesse anel, não tem dupla nem tripla, e O, porque é um hidrocarboneto. Já no exemplo de baixo, nós temos 2 anéis iguais, e os dois são contados para a cadeia principal. E a cadeia aberta que liga os dois é considerada substituinte. Observe que eles têm que ser exatamente iguais, não pode ter um substituinte a mais do que o outro ou um ser maior do que o outro. Caso aconteça isso, um seja maior ou tenha mais substituinte, esse que é maior ou que tem mais substituinte será a cadeia principal e o outro será uma ramificação. Então, aqui nós temos uma cadeia de 3 carbonos, então é um propil em um anel e 3 de ciclo, ou seja, aqui nós temos a numeração 1 e 2, 3, e nós temos um outro anel. Então, nós temos um propil, 2, 3 de ciclo, porque tem 2 anéis, de ciclo-X, 2 anéis de 6. AN, que não tem saturação em nenhum dos dois, e O. A próxima diz que quando há insaturações, e agora vamos começar a ver insaturações, a numeração deve ser a menor possível, independentemente dos substituintes alquilas ou halogênios. No entanto, se tiver um substituinte diferente desses, deve ser considerado esses outros substituintes como principal para ter a menor numeração. Então, a ligação dupla tem prioridade sobre a tripla. Isso é importante no caso de empate numérico. A gente vai ver agora. Aqui nós temos a estrutura do lado, cuja cadeia principal é essa do meio, maior em preto, e a ligação dupla está em azul. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, é um X, né? E temos 2 substituintes em verde, 2 metilas. Um numa posição, o outro na outra. Observe que a numeração ela deve começar para dar o menor número à insaturação, independentemente das 2 metilas presentes. Então, ela deve começar por essa ponta. 1, 2. Sempre é o primeiro carbono que tem a insaturação. Então, 1, 2. Então, 2 vai ser a posição. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5. Tem 2 metilas. Então, 2, 5 di, porque 2 metil. X, porque a cadeia principal tem 6. E agora a gente vai colocar algo novo, que é a insaturação. Então, 1, 2, en. Então, quando tem uma dupla, ganho en na posição 2. Então, é 2 en e continua sendo hidrocarboneto. Então, o final é U. Nesse outro caso, já tem um empate. Observe que, começando de uma ponta ou começando de outra, a numeração 1 será dada tanto para a dupla quanto para a tripla. E a posição 3 será dada para o substituinte do meio. Então, há um empate aqui. No entanto, como nós vimos em cima, a ligação dupla tem prioridade sobre a ligação tripla. Então, a numeração deve começar aqui na dupla. Tá? Então, temos 1, 2, 3 metil, que é a posição dessa metila, substituinte,
E a cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5. É importante não fazer curva aqui, já que a hibridização desse orbital é SP, é linear a geometria. Então, 1, 2, 3, 4. Então, o primeiro carbono que tem saturação é o número da saturação. Então, aqui nós temos 3-metil, pente, porque tem 5 carbonos, então pente. Aí a gente coloca esse A aqui para melhorar a fonética. Então, pente A. Então, é penta. Tá? Hífen, em, porque agora é a dupla que está na posição 1. E na posição 4 tem o in. In é da tripla. 4-in e o hidrocarboneto, porque é a classe dele, hidrocarboneto O. Uma das ramificações da regra anterior é a que diz que se as insaturações não estiverem em cadeia principal, elas devem ser nomeadas como substituintes. Diferentemente da regra anterior, a nova regra diz que a cadeia principal será a maior cadeia, independentemente se a insaturação está lá ou não. No entanto, vale lembrar que a maior cadeia deve conter o grupo funcional, se houver. Então, nós temos aqui um anel com 3, que nós chamamos de cicloprop, e nós temos esse grupo aqui. Esse grupo ele é popularmente conhecido como vinila. Vinila é um CH fazendo dupla com... é um carbono fazendo dupla com CH2. Então, é vinila. Então, a gente pode chamar ele de vinil ou, um nome mais correto, etenil. Então, aqui a gente chama de etenil. Uma posição 1, etenil ciclopropano. Ou 1 etenil ciclopropano. Pode botar um número também. Ou 1 vinil ciclopropano. Ciclo, prop, porque tem 3 carbonos em anel. An, porque não tem saturação na cadeia principal. Isso é importante. A insaturação que indica aqui é a insaturação da cadeia principal. E o O, porque é hidrocarboneto. Já no exemplo do lado, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, nós temos um epit. Então, na posição 1, 2, 3, 4, se contar daqui 1, 2, 3, 4, dá no mesmo, nós temos uma vinila. Então, nós temos um 4-etenil epitano. Vale lembrar que o epitano, quando falado sozinho, ele tem um H. No entanto, quando ele entra no nome, ele perde o H. Assim também acontece com hexano. Ele tem um H de hex, só que quando entra no nome no meio, não tem H. Pode ser chamado também de 4-vinil epitano. An, porque não tem insaturação na cadeia principal. E O, porque é o hidrocarboneto. Agora, quando há grupos funcionais, o grupo funcional tem prioridade na numeração sobre as insaturações e demais substituintes. Isso é importante porque agora a cadeia principal deve incluir o grupo funcional, independentemente do seu tamanho. Ou seja, a cadeia principal pode ser menor, contanto que inclua o grupo funcional ou o grupo funcional principal quando tem mais de um grupo funcional presente na estrutura. Então, no exemplo da esquerda, nós temos 6 carbonos e observe que a cadeia principal está incluindo a hidroxila. Então, aqui não temos aquela dificuldade onde a cadeia principal com o grupo funcional é a menor. No caso aqui, ele é a maior. Então, temos 6 carbonos. Então, 6 é X. E na posição 4 temos uma metila. Então, 4-metil-X. Não temos insaturação. Então, é an, hífen, hífen. E agora, a indicação do grupo funcional ol, porque isso é um álcool. Então, ol, a gente vai ver ainda com detalhes as classes. Já no exemplo do lado, nós temos a cadeia principal também sendo a cadeia maior. Então, não temos aquele problema. Lembrando que agora, essa tem uma insaturação. E a cadeia principal, ela deve ser numerada levando em conta o grupo funcional, que no caso aqui é a amina. E o grupo funcional tem prioridade sobre insaturações e substituintes. Então, a numeração deve começar aqui na amina. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, metil. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, X. Observe que o X aqui e o X aqui
não ganhar o H deles. O H tem que ser suprimido. X, hífen, sempre separar o localizador com hífen. Ele não pode ficar colado nas letras, nem separado por espaço vazio, sempre com hífen. 4, hífen, em, porque ele tem uma dupla na posição 4. Então, a posição 4 tem uma dupla. Não colocar a numeração depois, como 5. Sempre colocar a menor, a do carbono que tiver a menor numeração da insaturação. Então, 4 em, hífen, 1 amina. Então, eu preciso indicar o grupo funcional, a posição do grupo funcional. Aqui ele está no carbono 1, aqui também a hidroxila está no carbono 1, por isso que é 1-ol e aqui 1-amina. E agora esse aqui. Observe que nós podemos ter a numeração começando de qualquer uma das pontas. No entanto, observe que a cadeia com maior comprimento não será a principal, já que essa com maior comprimento não englobará o grupo funcional principal, que é a hidroxila. Então, se a gente começar daqui, ou se a gente começar daqui, indo para a hidroxila, terá 5 carbonos. Mas, na verdade, a gente sabe que a prioridade é começar a numeração mais próximo possível do grupo funcional, que seria aqui. Então, 1, 2. Mas para onde nós vamos? Para a direita ou para a esquerda? Obviamente, vamos para a direita, já que tem uma ligação tripla que tem prioridade sobre ligações simples. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a cadeia principal será essa daqui. Tá? Então, nós temos na posição 2 um propil, temos 3 carbonos, 1, 2 e 3. Então, 2 propil. Pente, porque nós temos 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. 4 in, porque na posição 4, 1, 2, 3, 4, nós temos uma tripla, então 4 in. E 1-ol, porque na posição 1 nós temos o grupo funcional hidroxila do álcool, ol. Tá? Já na próxima regra, quando tem mais de um grupo funcional, existe uma ordem de prioridade. Normalmente essa ordem é baseada no grau de oxidação do carbono ligado ao grupo funcional. Aquele carbono mais oxidado, ou seja, o carbono ligado ao grupo funcional, ou o carbono do grupo funcional mais oxidado, será o grupo funcional principal. No entanto, eu vou mostrar para vocês uma tabelinha depois com essa ordem. Então, aos grupos não prioritários, eles vão ganhar nomenclaturas de substituintes. Então, cada grupo tem sua nomenclatura de substituinte e como grupo funcional. Então, nós temos aqui um exemplo da esquerda, onde nós temos um grupo amino e um grupo álcool. Como o álcool ele ganha prioridade sobre o grupo amino, então nós temos como o álcool sendo o grupo funcional principal e amino sendo o grupo substituinte. Quando a amino, o grupamento amino é substituinte, ele se chama assim, amino. Não confundir quando ele é grupo principal, que ele vira uma amina. Então, amino é quando é substituinte. Então, nós temos a numeração começando pelo grupo principal, que é aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Temos 4 amino, como tem 4 carbonos, é um but. Não tem saturação, an. E na posição 1 nós temos o ol da hidroxila, 1-ol. Já aqui, o carbono mais oxidado é esse carbono da amida. Então, nós temos 1, 2, 3. Esse grupo funcional, como nós veremos, é um grupo funcional das amidas. Então, aqui nós temos 1, 2 e 3. Então, na posição 3, agora nós temos um OH. Diferentemente de quando ele é o grupo principal, quando ele é substituinte, ele é chamado de hidroxi. Hidroxi. Então, 3 hidroxi. Prop, porque tem 3 carbonos na cadeia principal. An, porque não tem saturação na cadeia principal. Carbono, né? E amida, não confundir com amina. Amida é esse grupo funcional aqui. C-O, N. O N pode estar substituído ou com hidrogênio, mas tem que ser esse grupo funcional, é amida. Amina é quando não tem o C-O, tá? Não confundir. E esse aqui, nós temos um grupo carboxila, que é dos ácidos carboxílicos, temos um amino e temos um hidrox.
Então, esse carbono é mais oxidado. Logo, esse é o principal. Então, esse grupo funcional, que é o principal, caracteriza um ácido carboxílico. Então, nós temos o ácido carboxílico com 1, 2, 3 carbonos. Então, 3 é prop. No entanto, o ácido, ele ganhou o nome de ácido no início. Essa posição 2 vai ganhar o amino, como em ordem alfabética. Então, 2-amino. A posição 3 vai ganhar o hidróxido. E aí sim vem o prop. 1, 2, 3. Prop. Não tem saturação carbono-carbono na cadeia principal. Então é AN. E essa classe funcional ganha o final de oico. Então, oico. Ou esse é o nome da serina, um aminoácido comum, natural que nós temos. Tá? Então, serina. Então, agora vamos ver os grupos funcionais de acordo com as suas prioridades. Nós temos aqui, então, do prioridade maior, os ácidos carboxílicos, depois os ésteres, depois amidas, nitrilas, aldeídos, cetonas, todos os hidroxicompostos, sejam álcools ou fenóis, aminas terciárias, iminas, aminocompostos, ou seja, outras aminas, então aqui são as terciárias e aqui são as demais aminas secundárias, primárias, aminas aromáticas, hidrocarbonetos, éteres, alcanos. Não tem todos aqui, mas tem os principais, tá? Vocês podem utilizar essa tabela para consultar. Até mais, se cuidem, um abraço.